Fala, meus amigos, tudo bem? E aí, vamos bater um papo aqui no canal da Insight? A virada? Estamos hoje aqui com o Marcos. O Marcos é o CEO da empresa GSN, uma empresa de tecnologia voltada para recrutamento e seleção. E ele vai contar um pouco da trajetória, tem muita coisa bacana que a gente vai poder sugar dele aqui. Então a gente vai começar essa conversa. Cara, obrigado aí por você estar aqui com a gente. Conta um pouquinho pra gente aí. Quem é o Marcos? O Marcos é um empreendedor com 41 anos de idade. Eu nasci em São Paulo, passei minha infância em Porto Alegre. Eu fui adotado aos 8 meses de idade. Minha família já morava no Rio Grande do Sul. Meu pai era empreendedor, representava uma empresa de chocolate. E em 1990, 89, 90 mais ou menos, ele decidiu voltar para São Paulo, onde a família dele estava. A família daqui de São Paulo? A família toda dele, da minha mãe e dele, dos meus pais de criação, são de São Paulo. E aí a gente veio para São Paulo, ele vendeu tudo que ele tinha lá, a gente veio para São Paulo. Em 1990, acho que era a época do Collor, ele perdeu toda a grana, aquela retenção de grana que o Collor teve na época. Eu era pequeno, não lembro muito bem em detalhes sobre isso, mas eu sei que foi uma fase muito difícil do meu pai naquela época. Então ele voltou a trabalhar, a gente morou em Campinas, veio para São Paulo, ele trabalhou numa transportadora, foi trabalhar num laboratório farmacêutico, e eu vim acompanhando toda essa trajetória, né? Eu cheguei nessa família porque minha mãe perdeu 2 filhos. Eles perderam 2 crianças que nasceram, viveram um tempinho, depois faleceram. Eu tenho uma irmã mais velha, 8 anos mais velha do que eu. Então eu cheguei para compor essa família, né? Acho que era o sonho deles, era ter uma família grande. Legal. Né? E eu vi, nesses anos eu vim acompanhando os desafios e vivendo a criação dessa família. Com 12 anos, mais ou menos, um dia eu cheguei em casa e não tinha o que comer. Na prática, minha mãe falou assim, você precisa esperar seu pai voltar para casa, com grana e etc. E aí a gente compra comida. Naquela mesma época, ele, além de trabalhar no laboratório, ele vendia meia e cinto de um turco, ele revendia em alguns lugares, etc. Foi quando eu entrei em casa, falei, quer saber de uma coisa? Eu fui lá, peguei meia, fiz uma sacolinha no mercado, vendi tudo no bairro. Voltei, dei a grana para minha mãe, e ali começou a minha história de trabalhar. Eu não sabia o que era empreender, eu não tinha a mínima ideia do que era isso. Nunca tive na minha adolescência e início da fase adulta com clareza o que eu queria ser na minha vida. Ali foi um instinto de sobrevivência, de você ver a situação difícil que vocês estavam vivendo ali e falar, opa, preciso ter uma atitude diante dessa situação aqui que está acontecendo. Perfeito. E esse instinto de sobrevivência perdurou comigo por muitos anos. Então ali eu comecei, fiz isso, voltei para casa, aí no mesmo mercado, minha mãe me deu a grana para ir fazer compra, nesse mesmo mercado eu pedi emprego e comecei a trabalhar. Ali começou a minha trajetória. Eu acho que eu não gostava de estudar, eu repetia de ano, repetia quinta, sexta, acho que tinha um sentimento de culpa, Então já que eu não sou bom para estudar, deixa eu trabalhar. Perfeito. Então, para tentar reverter alguma coisa para os meus pais, etc. Ok, comecei a trabalhar, fui ser office boy, trabalhei com um primo meu, aí eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, e eu sempre, nos lugares que eu fui trabalhar, eu sempre notei que os proprietários sempre me deram grandes desafios logo de entrada, assim. Eu sempre fui, não promovido, mas eu sempre tinha uma ascensão rápida. Olha, você não tem perfil para ser office boy, vai trabalhar com escrita fiscal, vou te pagar um curso. Legal. Então eu acho que o fator confiança, isso é uma coisa que eu vejo até os dias de hoje, esse fator confiança sempre trabalhou do meu lado, sempre veio junto comigo. Então isso eu consegui estabelecer boas coisas e ter boas oportunidades por conta dessa confiança. Certo. Sem minha carreira, trabalhei e eu entrei no mundo de informática, de tecnologia. Em 1996, um amigo meu me levou, me apresentou numa rede de loja chamada Pluguse, que foi muito conhecida. Eu trabalhei lá como vendedor, como gerente de loja. Em 2001, eu fui trabalhar numa empresa latino-americana chamada DTS. Eu fui trabalhar na área de canais, também com vendas. Tive ótimos gestores, aprendi muito nessas empresas, mas eu sempre tive um perfil muito insurgente. Eu sempre bati muito de frente com os meus líderes. Hoje eu olho para essa história de 20 anos atrás e falo, como é possível isso? Como que pode um profissional bater tanto de frente do modo que eu batia? Não era legal.
eu chego até a me arrepender em alguns momentos. Isso é inaceitável, né? E eu tive muitas coisas ruins, tive consequência, Claro. por causa disso, né? Fui mandado embora de uma empresa e um dos meus líderes, que eu falo com ele até hoje, ele falou para mim no dia da minha demissão, falou, eu estou te mandando embora para que isso sirva de aprendizado. Você é um baita de um profissional, você é muito bom, você é um excelente vendedor, só que você não pode ter uma postura dessa. E ele me mandou embora e me arrumou um emprego ainda. Certo. Porque ele sabia que eu já tinha saí de casa aos 21 anos de idade, né? Ele sabia que eu precisava trabalhar. E então foi uma coisa muito casada, e hoje eu agradeço muito por ele ter feito isso por mim, e hoje eu consigo ter uma visão muito clara do porquê de tudo isso. Como é que foi essa descoberta aí, entrando mais por esse viés de tecnologia, né? Eu sempre trabalhando no meu instinto de sobrevivência. Na DTS eu conheci eu trabalhava com uma vendedora lá também, Tá. que o namorado dela tinha uma empresa, que é a GSN. Perfeito. E a gente começou a trocar algumas figurinhas, né? Eu indiquei alguns negócios para ele e ele manifestou interesse em ter uma pessoa comercial em São Paulo. A GSN nasceu em Belo Horizonte em 1999, era uma provedora de internet na época, foi comprada pelo Terra, os sócios se juntaram, né? Entregaram o negócio, se juntaram e falaram, olha, vamos virar parceiro Microsoft e vamos desenvolver sistema. Perfeito. Esse foi o começo da história no mundo do desenvolvimento, da consultoria Microsoft da GSN. Então aí eu fiz a prova e falei para ele, olha, ok, acho muito legal, né? Não estava satisfeito onde eu estava, não via muito horizonte. Falei, olha, vou fazer o seguinte, eu quero sociedade no negócio. Então eu entrei como sócio, cada um tinha o seu papel lá dentro, era comercial, tinha um técnico e um financeiro. A empresa basicamente aí, nesse período, ela se posicionou com mais alguns outros serviços? A gente virou parceiro da Lumis. Lumis é uma plataforma também de CMS, só que para Java. E a Lumis foi assim, trabalhar com essa especialização foi um divisor de águas para a gente, porque foi quando eu entrei em grandes contas. E aí, bom, a gente conversando antes um pouquinho, e aí você contou para mim que em 2016, né? Isso. Foi um momento ali que foi um divisor de águas na tua vida, que você teve que tomar uma decisão, né, para poder continuar essa vida de empreendedor de uma forma diferente, né? Sim. Como é que, o que aconteceu em 2016? A gente, no decorrer desses anos, até 2016, a gente passou por algumas crises, né? E eu não culpo as crises pelo nosso insucesso. Tá. Né? Eu responsabilizo a nossa gestão, a minha e dos meus sócios. Né? A gente não geriu como deveria ter gerido, a gente não se atualizou como deveria se atualizar no mercado. Né? A gente não performou como tinha que acontecer. Em 2016, o que aconteceu, a gente começou a perder uma boa parte da carteira de clientes. O grande erro de gestão foi não acompanhar. Tá. Um acompanhar o outro. Era muito na base da confiança. Você está fazendo? Está entregando? Está entrando dinheiro? Ok. Estou recebendo? Ok. Duas coisas que eu atribuo a isso, que eu acho que são fatores essenciais para uma sociedade, é a vida pessoal de um empreendedor, ela é muito ligada ao negócio. Claro. Muito. Né? O propósito. Então a gente não tinha um propósito bem definido e a vida pessoal dos três estava indo cada um para um lado. Eu, em 2013, eu casei, aí depois eu logo tive filho. Então, assim, eu estava numa pegada, aí vem filho, a vida dá uma mexida, né? E aí em 2016 você falou o seguinte, legal, agora a empresa vai seguir um caminho diferente. Então, qual foi esse caminho? Foi aí que eu perguntei se eles estavam abertos a receber uma proposta para que eu ficasse com o negócio. Perfeito. Uma coisa que me tracionou a isso eu fui procurar emprego. Tá. Quando eu fui procurar emprego, eu só levei portada na cara, né? Aquela questão de sucesso versus resultado, né? E a gente tem que ser ético, transparente, correto. Eu não posso mentir, estou saindo, eu quero trabalhar aqui, quero ser o diretor da sua companhia porque a minha empresa é um sucesso. Não. Fiz parte de uma empresa que não deu certo. Se não deu certo, você é o cara de vendas e não deu certo, tem uma coisa errada. Hoje eu tenho essa autoavaliação e deve ter sido muito por isso. Claro. E continuando a minha linha de sobrevivência da minha vida inteira, que sempre foi assim, minha vida, não é mais, mas sempre foi por muitos anos, olha, não dá. Quer saber de uma coisa? Eu não quero ter chefe. Isso é uma coisa que eu sempre tive claro comigo. Né? Eu vou fazer essa proposta. Fiz a proposta, eles aceitaram, foi uma coisa muito rápida.
né? E formalmente, aconteceu isso em setembro de 2017, 16, a gente assinou os contratos sociais. Eu assumi sozinho a operação em março de 2017. Perfeito. E aí, como é que você renovou a sua operação? Eu tive uma escola, mais ou menos falando essa palavra, uma escola que foi a sobrevivência. Então eu mirei na sobrevivência. Então eu olhei e falei, eu não tenho especialização técnica, nem quero ter, né? Eu quero que esse negócio dê certo. E comecei, eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de carreira, eu gosto muito de ver as pessoas bem, eu gosto de propósito, eu gosto quando uma pessoa busca uma oportunidade com um propósito, que faz sentido na vida dela. E eu comecei a olhar para o mercado de recrutamento e seleção e body shop. Foi body shop naquela época. Quer saber de uma coisa? Eu vou alocar recurso, vou ter receita recorrente e aí eu vou conseguir respirar para investir em outras coisas. Então, respondendo a sua pergunta, foi a alocação de recurso, body shop. Tá. Quando o mercado quer te procurar, vai te procurar, o que ele vai encontrar na sua empresa hoje de soluções? Eu faço recrutamento e seleção. Se você me ligar e falar, Marcos, não sei o que você faz? É recrutamento e seleção. Perfeito. Se você quer recrutar ele e contratar direto, perfeito. Se você quer que eu absorva ele e aloque ele para você, eu faço. Por qual razão que você optou por esse segmento? Excelente pergunta. Toda a trajetória de GSN foi uma trajetória baseada em projeto. Perfeito. A gente alocava recurso. O que eu comecei a ver na dinâmica do mercado foi o mercado está cansado de projeto mal sucedido. Perfeito. Então eu contrato uma consultoria de menor porte, onde eu consigo bancar essa grana, e os caras vêm e me entregam mal. Ele pode seguir a metodologia da época XPTO, né? Não vai, isso não funciona. Porque o ativo principal de um projeto, de uma empresa, de qualquer coisa, são pessoas. E pessoas mal geridas não entregam bons projetos. E eu vi o mercado mudando a dinâmica. Foi o seguinte, aloca o cara para mim e eu faço a gestão do projeto. Perfeito. Eu tenho conhecimento do core do negócio, eu sei o que eu quero para mim. Perfeito. E isso tem relação com as hierarquias, com as lideranças ganham grana com uma entrega bem feita, tem relação com o PLR dela, tem uma série de coisas. Hoje, qual o recado que você pode dar para as empresas que querem contratar consultorias para desenvolver projetos? Saber o que quer. Ter muito claro. Ter um plano para isso. E ter um prazo de término para isso. Então, quem vai contratar hoje uma consultoria pequena precisa saber o que quer. A gente vê que e isso acontece com grandes empresas também, pedidos mal feitos, entregas ruins. Isso gera desgaste, isso gera mudanças, as famosas changes de projeto, né? E a base de qualquer relação profissional está na comunicação, né? Então isso é uma outra coisa que eu acredito muito, como tem que ser uma comunicação clara. E hoje, para as pessoas virem trabalhar na sua empresa, quais são os pré-requisitos, além de serem corintianas? Não. Agora você falou uma coisa legal. A GSN é uma empresa que está em linha com a diversidade, né? Então pode ser palmeirense, pode ser santista, pode ser São Paulino. Isso aí, galera. Né? Pode não gostar de futebol, criatividade, né? Senso de importância e não senso de urgência. Urgência está muito relacionada à sobrevivência. E a minha empresa hoje é uma empresa que está saindo da zona de sobrevivência. Legal. A gente está indo para uma zona de especialização. Então a gente montou um conselho, esse conselho está estruturando, ajudando a gente a reestruturar a empresa. Está chegando um diretor executivo na empresa que vai comandar duas áreas, né? A área de operação de recrutamento e seleção, que chama atendimento, e a área de vendas, né? E abaixo dele já tem algumas lideranças novas para estruturar o negócio. Então, para trabalhar com a gente hoje, precisa estar alinhado com a operação, precisa ser criativo, precisa ter senso de importância das coisas e ser ético. Quais são os principais desafios para quem está começando um negócio no teu segmento? Acho que de novo eu vou falar, sabe o porquê que você quer fazer isso? Primeira coisa, por que eu quero montar um negócio? Para que eu quero montar um negócio? Quando a gente fala de desafio, eu falo que eu virei empreendedor, empresário há 2 anos, 2, 3 anos. Foi quando eu realmente virei. Antes eu era sócio de uma empresa. Como tem uma série de sócios que têm uma participação e são sócios, né? E respondem por uma área, por uma BU, por alguma coisa. Hoje eu estou
participando do que é realmente ser empreendedor. Então eu tive que me envolver na área financeira, tive que me envolver na área no delivery, na área comercial, na área de parceria, no RH, em tudo isso. Então hoje as sugestões, se eu posso dar uma sugestão, né? Sabe o porquê que você está montando o negócio, tem um propósito para esse negócio, olhe para a grana desse negócio. Se você puder investir num negócio onde você não dependa dessa grana para viver nos 24 primeiros meses, 36 meses primeiros, excelente. Não tire um centavo desse negócio, reinvista tudo no negócio. Despesa que nem unha, tem que cortar sempre. Olhe para a despesa do negócio, né? Tenha um plano para o negócio muito claro e revise esse plano. E antes de qualquer coisa assim, coloquei como sexto, mas eu acho que ele é o primordial aqui. Vendas. Cliente, ele é o coração da empresa. Sem venda você não resolve nada. Na prática isso é o que eu vejo isso com uma clareza muito grande. Se você não vender, você não faz o resto. Cliente é o seu maior ativo. Olha para ele, trata ele bem, entrega, seja ético, seja correto, siga os seus valores e um dia de cada vez. Gente, cara, obrigado aí pelo seu tempo. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, é isso aí. Canal da Insight. Se inscrevam, tá bom? Um abraço.